Fala, turminha, beleza? Túlio do canal Minha Serva Minha Vida e hoje, com mais o estilo que fizemos, a Dry Stout. Antes que eu comece a falar sobre ele, já vai dando aquele like no vídeo, o joinha, vai ativando o sininho de notificação e se inscrevendo nesse canal. É mais um estilo que produzimos em casa, um estilo simples, fácil de fazer, mas que tem muita história. E vamos um pouco dessa história enquanto vai rodando alguns takes da nossa abraçagem. Estilo Irish Stout, ou seja, Dry Stout, cerveja irlandesa. O estilo 15B segundo BJCP, que é uma cerveja preta, né, uma cerveja escura, com sabor torrado pronunciado, muitas vezes semelhante ao café. O BJCP fala que pode ser um estilo tanto mais equilibrado, ali pendendo mais para casa da questão da doçura dos maltes, né, mais aveludado, etc e tal, quanto para um estilo mais seco, mais vindo da torra dos maltes. Na nossa versão, nós procuramos fazer esse estilo um pouquinho mais seco e por isso nós usamos apenas dois ingredientes: malte Maris Otter e malte cevada torrada. Ou seja, na verdade não é, né? Eu coloquei malte Maris Otter e malte cevada torrada. Eu tô meio que vacilando aqui. Na verdade seria uma cevada torrada não maltada e o malte Maris Otter Pale Ale. Esses foram os dois ingredientes principais da nossa cerveja e que deu aqui um resultado bem interessante, que daqui a pouco nós vamos ver no copo. Mas antes, vamos continuar explorando um pouco mais esse estilo de cerveja, ok? Então vamos lá. O próprio BJCP fala que o estilo, né, apesar de ser um estilo antigo, teve uma grande inovação, que foi a adição de nitrogênio. Ou seja, a Guinness, que foi uma cervejaria aí pioneira do estilo, resolveu acrescentar nitrogênio nessa cerveja. Não é o caso da minha, primeiro porque eu não tenho sistema de carbonatação forçada e segundo porque eu não tenho nitrogênio. Ai, pá, vai te lascar, fé da puta. Então, seria quase impossível fazer exatamente um clone de Guinness ou algo parecido. Então o que nós fizemos aqui foi uma Dry Stout das antigas, com uma ressalva que a minha infelizmente não tem aqui um tempo de maturação em barril, nada disso. Ela ainda está fresca, tá no prime aqui e precisa evoluir um pouco mais. Então assim, o que a gente vai tentar buscar é apenas mesmo alguma semelhança com aqueles primeiros estilos da época. Vamos lá. Como eu falei, a Stout mais antiga, ela é derivada da Porter, né? Da inglesa Porter. A cerveja Porter, ela era uma cerveja feita com malte marrom, que é o malte brown, né? Que é um malte por muitas vezes mais áspero, né? Mais, vamos dizer assim, com aquele sabor que lembra um sabor de malte defumado. Porém, no caso das Stout Porters, vamos dizer assim, houve-se uma evolução no estilo que foi o quê? Com a criação, né, do forno, né, ali em 1817 pelo Daniel Wheeler, ele fez aquele forno, aquele torrador que ele conseguia fazer a torra do malte sem que este malte ficasse com aquele sabor característico de malte defumado. Ele até patenteou esse malte, que foi o malte Black Patent, né? Ou seja, o malte preto patenteado, vamos dizer assim, que é usado até hoje, na verdade. E algumas cervejarias da época, principalmente lá na Irlanda, começaram a utilizar esse malte. Porém, contudo, entretanto, em 1880, nós tivemos uma mudança na lei tributária do Reino Unido. Eu não sei se vocês sabem, mas a Irlanda pertencia ao Reino Unido naquela época. E com essa mudança, a cerveja passou a não ser ser obrigatoriamente só
feita com maltes, ou seja, ela também poderia ser feita com ingredientes não maltados, açúcares, aveia. E aí que entrou esse ingrediente coringa, que foi a cevada torrada. Então a cevada torrada entrou exatamente nessa época, porque ela trazia as características do café, ela trazia essas características de malte torrado, ela trazia ali um pouco de chocolate, né, na breja, aquele chocolate amargo, sem o sabor de torra defumada. Então isso foi muito interessante. E foi aí que eles começaram a usar. O que mais que eu posso falar sobre essa cerveja? É que a Guinness foi a cervejaria pioneira, né? A Guinness foi a cervejaria pioneira. E foi ela que conseguiu fazer a evolução do estilo, propriamente dito, com mais riqueza de detalhes. Então a Guinness, lá em 1950, eles estavam muito preocupados em como pular a etapa de envelhecimento da cerveja nos barris e ao mesmo tempo manter o frescor, manter o sabor e manter a alta carbonatação dessa cerveja sem perder a qualidade dela, uma vez que eles queriam acelerar o processo. E foi aí que o dono lá da Guinness, ou um dos donos da Guinness, teve uma grande ideia, um dos cervejeiros, que foi colocar nitrogênio nessa cerveja. Então, um cara muito inteligente, ele nitrogenou a cerveja e com isso ele conseguiu matar 2 coelhos numa cajadada só, que foi manter o frescor da cerveja, a alta carbonatação e manter muito da qualidade do frescor e do sabor dessa cerveja. Com isso, nós tivemos aí a famosa Dry Stout da Guinness. Finalmente, no final do século XX, nós temos uma cerveja espalhada por todo mundo, com essa característica de cerveja forte, de cerveja escura, que usa cevada torrada e que tem também nitrogênio. Não é o caso da nossa, que vai mais relembrar os estilos de Dry Stout, os primeiros ali, ainda na época que era um Stout Porter. Bom, resumo feito. Vamos degustar a nossa cervejinha e ver como ela ficou. Eu acredito que a carbonatação ainda está baixa. Eu andei provando algumas garrafas e aquele negócio. Como eu faço soft primes em algumas e faço um prime um pouquinho mais caprichado em outras, eu tenho um pouquinho aí de algumas garrafas mais carbonatadas que outras, etc e tal. Mas isso não vai importar para a gente fazer essa avaliação neste momento, pois é uma cerveja extremamente rica, tanto no sabor, ainda mais que usamos o malte Mary's Water, que é um malte bem rico, né, em termos de sabores, e a cevada torrada, que deu tanto a cor quanto esse toquinho especial de malte torrado para essa breja, ok? Eu vou colocar aí para vocês na descrição do vídeo as características dos dados vitais da cerveja, que ficou bem levinha, mas com muita presença. Então vamos lá, sem mais delongas. Ó, esse aqui parece estar no prime correto. Lembrando que eu uso mais ou menos 6 gramas por litro de açúcar. Se você quiser um pouco menos, uma carbonatação mais leve, você pode usar aí 5 gramas por litro, que já vai ficar muito gostosa e vai lembrar mais ainda a inglesa Porter, tá? Mas aqui no caso nós estamos falando do estilo Dry Stout, que tem que ser um pouquinho mais carbonatado, pois afinal de contas isso deu a característica do estilo, né? Vou dar uma ajudada aqui, né? Porque eu já sei que o prime não tá aquela maravilha, mas está lá. Olha só a nossa Dry Stout, uma espuminha padrão das minhas brejas, né? Apesar de não ter nitro, galera, olha só para você ver as bolinhas como estão pequenas, né? Não tem nitro, mas bolinhas pequenas, tá? Como se tivesse o copo sujo, para variar. Pô, cara, de novo, cara! E está lá, voilá, a nossa Dry Stout. Eu de cara, na hora que eu servi aqui, eu já vi assim, um cafezão, né? Como se fosse café expresso, muito gostoso. Até um pouco de chocolate também eu pego aqui.
um chocolate amargo, né? Bem interessante, bem gostoso, bem, sabe assim, bem convidativo. E vamos ao gole aqui que a minha boca já tá salivando. Nossa, cerveja gostosa, bem arredondadinha. Ainda precisa aqui talvez um tempinho mais, talvez de garrafa aqui, ela vai arredondar ainda mais. Mas assim, bem leve. Ela seca aqui agora no final. Vem o café. Eu diria até que vem um pouco de fruta escura, sei lá, ameixa, alguma coisa assim. Mas aí tem chocolate, tem uma certa complexidade, bem interessante, bem bacana. Mas realmente, tem alguma fruta escura aqui, eu acredito que seja ameixa mesmo, talvez o gosto. Tá bem gostosa, tá bem arredondada. Olha pra você ver essa espuma, como tá, né, bem sedosa. Claro que não chega ali na espuma da Guinness, né, galera? Não chega. Mas pra quem quer fazer algo parecido, tá aí uma receitinha interessante. Realmente, sequinha no final, não tá enjoativa. Eu gostei muito da levedura que eu usei, que foi a CN36, uma cerveja irlandesa com levedura chinesa. Mas eu gostei bem, né, dessa levedura, achei ela bem neutra. Eu fermentei ali, comecei a 17, depois subi para fazer o de acetil. E gostei bastante, cara, gostei bastante do resultado. A espuma podia estar um pouquinho mais branca, né, do que seria nessa versão aqui, como é a da Guinness. Aqui tá um pouquinho mais carameladazinha, mais indo pro bege, mas ainda assim tá bem próximo do que a gente deseja pro estilo. E cara, muito gostosa. Faço esse estilo em casa, vocês vão gostar, é um estilo bem diferente, bem bacana. E vocês vão gostar, ok? Pra quem gostou, se inscreva no canal, dê aquele like, dê aquele joinha pra gente. Compartilhe com seus outros grupos, ative o sininho. E em breve teremos mais cervejas, mais estilos feitos em casa, como foi aqui a Dry Stout. Ok, galera? E lembre-se, se for dirigir, não beba. Mas se for beber, me chama que eu vou.